1 Pedro 3,7. Maridos, vocês igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher. Como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Sabemos que a esposa, mulher, é figura de noiva, que é figura da igreja. Adão é figura de Cristo. Eva é figura da igreja. O que está querendo dizer esse versículo, além do fato de um marido tratar sua esposa com dignidade? O que está querendo dizer aqui é que nós precisamos de uma esposa, a igreja, e que quando tratamos com desprezo a igreja, quando deixamos de congregar, as nossas orações e as nossas ofertas, a nossa devoção e o nosso culto começam a ser impedidos porque estamos tratando com indignidade a esposa de Cristo. Então sim, Deus escolheu uma igreja ideal para cada pessoa nesse planeta. Deus escolheu a sua noiva para que o seu culto fosse válido. E aí que entra a submissão à igreja. E aí que entra a submissão à autoridade aos irmãos. Precisamos de submissão. Eu aprendi isso. E eu quero falar sobre isso. Lembra sobre Romanos 12? Rogo-vos que não vos amandeis com esse mundo, né? Pelas santas misericórdias, rogo-vos pelas santas misericórdias de Deus que ofereceis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável. Sabe? E o culto verdadeiro que Paulo está falando aí em Romanos 12, note, ele é feito quando você oferece o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Note, o seu culto na sua individualidade deve ser oferecido um corpo. E qual é o corpo de Cristo? Então o culto que não é feito com o corpo na sua totalidade, você e a sua igreja, é desaprovado. Você precisa de um corpo. Em Hebreus, Jesus fala: eis aqui para fazer a tua vontade. Um corpo me preparaste. Está em Hebreus 10, 5, onde Jesus fala: sacrifício e oferta não quiseste, um corpo me preparaste. Ou seja, não te deleitais com holocaustos e ofertas pelo pecado. Para Jesus cumprir a vontade de Deus, Deus preparou um corpo para ele. E é a sua igreja. Então Jesus, oferece a sua devoção a Deus por meio do seu corpo. E o seu corpo é a sua igreja. Semelhantemente a nós, o nosso corpo são os nossos irmãos. Rogo-vos que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo. Ele está falando ali em Romanos 12 agora, em corpo em sua totalidade. Precisamos ter essa visão, cara. Isso é louco, não é? Então o culto tem que ser completo, com um corpo completo. Senão, o nosso culto fica ilegítimo e invalidado. Porque precisamos, antes de oferecer nossas orações, para que elas sejam aceitas e para que o nosso culto seja aceito, precisamos ter uma esposa e tratá-la com dignidade como se fosse o nosso próprio corpo. Agora, vamos continuar nesse assunto. Vamos prosseguir mais profundamente em Deuteronômio 12. Capítulo 12 de Deuteronômio, do 11 ao 14, ainda nesse assunto submissão. Submissão a uma família espiritual, ao corpo de Cristo. A única forma é de oferecer um culto legítimo. Muito, muito profundo isso aqui. Olha só, Deuteronômio 12, do 11 ao 14. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A igreja. Escolherá o Senhor, vosso Deus, para fazer ali habitar o seu nome. A esse lugar vocês vão fazer chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, a oferta das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vocês vão se alegrar perante o Senhor, vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas e o levita
que mora dentro das vossas cidades e que não tem porção nem herança convosco. Culto corporativo, em submissão uns para com os outros. 13. Olha o 13. Guarda-te. Não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vocês virem, mas no lugar que o Senhor escolher numa das suas tribos, ali vocês oferecerão seus holocaustos e ali farás tudo o que eu te ordeno. Então tem um lugar ideal apontado pelo Senhor para que nós façamos chegar o nosso culto. Ele falou no 14, guarda-te que não ofereça o vosso holocausto em todo lugar que você vir. Por quê? Porque senão isso vai ser semelhante ao que a gente vê hoje. Pessoas cancelando e abandonando suas famílias espirituais para montar o próprio culto em qualquer porta de bar de esquina. Ou não necessariamente um pastor que clandestinamente monta uma congregação clandestina sem Deus ter mandado. Não precisa ser um cara assim, pode ser você que abandonou a congregação. Você que oferece o culto fora do lugar que o Senhor nomeou para que você fizesse chegar o seu culto, a igreja. Isso é sério demais. E sabe o que tem aqui? Você vai trazer sua oferta, ela não vai alegrar só você e ao seu Deus. Ela vai ter que alegrar todos os que estão ali dentro, os vossos servos e o levita. A oferta que você traz para Deus antes tem que passar por mãos humanas. A oferta que você faz chegar, que você dedica a Deus, ela vai ter que passar por um do seu irmão. Se não passar pelo seu irmão, seu culto está invalidado porque é um culto sem corpo. E o culto ideal de Romanos 12 é que vocês ofereçam os vossos corpos como sacrifício santo e agradável. Esse é o culto completo que o Senhor deseja em sua totalidade. E é por isso que isso é submissão. E é por isso que nós devemos submeter uns aos outros e a família espiritual eleita pelo próprio Cristo, sabe? E é por isso que a insubmissão é uma lepra e a gente vai falar disso. Sabe, muito engraçado quando a gente vê uma pessoa assim que ela entra na igreja e ninguém fala com ela. Já viu? Não sei se já passou esse caso. Aí você entra na igreja, ninguém fala com você e as pessoas ficam horrorizadas. Puxa, fui naquela igreja e ninguém me recebeu, que falta de consideração. E às vezes é verdade, pode ser verdade mesmo. Ou então assim, puxa, o pastor se esqueceu do meu aniversário. O irmãozinho, ninguém veio me ver. Quando eu estava doente, ninguém veio me ver. Você já deve ter ouvido ou passado por isso. Agora, se por um lado isso pode ser realmente um erro da parte de uma igreja fria, tem o outro lado. Aí essa mesma pessoa que ela reclama de que ninguém fala com ela, de que ninguém estende a mão para curar a enfermidade dela, né? Essa mesma pessoa ela vai falar e vai reclamar quando Deus quiser resolver usar um irmãozinho da congregação dela para dar uma repreensão para ela. E aí, quando esse irmãozinho for usado por Deus para dar uma repreensão para essa pessoa, como é que a gente vai saber se ela é legítima e quer andar com o corpo ou não? Quando ela aceitar a repreensão. Porque esse tipo de gente pode chegar assim, não. Quando Deus quiser falar comigo e me tratar, Ele vai falar comigo. Ele vai me sarar e vai falar comigo. Eu tenho intimidade com Deus. Então, olha só, essa pessoa, ela queria que pessoas e irmãos estivessem com ela na hora de, né, enxugar as feridas dela, mas não queria quando Deus usa um irmão dela para oferecer uma repreensão que é uma forma de cura. E ela não quer, porque Deus vai falar comigo, eu não preciso de você para isso não, para cuidar da minha vida não. Ué, ela queria pessoa, então, então você vê como é que funcionam as coisas. E a gente viu isso e temos visto, né, dentro da casa de Deus, uma submissão selecionável, sabe? Eu seleciono quando eu quero o meu irmão e quando eu não quero. Quando for do meu interesse, eu estiver passando um aperto, eu quero a sua presença na minha vida. Eu quero a igreja na minha vida. Quando não for interessante, quando ela for de contra as minhas vontades, interesses e desejos pessoais, então eu não quero a igreja. No caso da repreensão.
Então, essa é uma insubmissão, eu não preciso nem falar muito sobre isso, né? Porque isso é um horror, é uma tragédia isso. É um individualismo completamente infernal que a gente não vai aceitar em nome de Jesus em hipótese alguma. Agora, como é que essa pessoa pode se dizer um coração quebrantável, que tem um coração quebrantado, sendo que o próprio Davi, que tinha um coração quebrantado e que falou, né, no Salmo 51, sacrifícios ideais para Deus, é um coração agradável, muito bom por isso. Imagina se essa pessoa. Imagina Davi quando foi surpreendido pelo profeta Natan, no caso que ele adulterou com Batseba. Imagina se ele fala assim, não, profeta Natan, não preciso ser repreendido por você não, porque eu tenho intimidade com Deus, Deus sabe quando vai falar comigo. Quando ele ouve a repreensão do seu irmão Natan, ele fica desesperado com a própria safadeza e libertinagem que ele mesmo fez diante da face de Deus, cara. Ele ouve a repreensão e ele não fala, eu não vou me submeter à sua palavra não, Natan, porque quando Deus quiser ele fala comigo. Não! Ele se desesperou ao ouvir a palavra por causa de Deus ter usado o irmão dele para falar com ele. Note, Deus não falou com Davi. Você vê a importância da submissão ao seu irmão quando você descobre que Deus só vai falar algumas coisas para tratar sua alma através da igreja. Sabe? E ali ele se submete em humildade e aceita a figura do seu irmão, Natan, um profeta. E ele chega com a repreensão e ali ele é sarado. Ele fica desesperado, porque você sabe, um filho de Deus ele não está preocupado com o pecado dos outros, ele está preocupado com o pecado dele próprio. E ali ele submete, ele faz uma tragédia, sabe? Uma coisa linda de ver. E que Deus colocou no nosso coração, sabe? Então vamos lá, vamos abordar alguns assuntos que as pessoas elas se aproveitam da insubmissão para poder fazer. Quando a gente vai mudar de igreja, por exemplo, que é algo delicadíssimo, feito sobre muito joelho no chão e muita oração. As pessoas hoje parece que trocam de família, né? Família espiritual, como trocam de copo descartável, porque nem com uma liderança que começa a ser desobediente e pecadora, você necessariamente deverá instantaneamente mudar de igreja. Exatamente isso que você ouviu. Nem quando a sua liderança é pecadora você está autorizado, na mesma hora, em sair da igreja. Porque Jesus, Samuel e Davi foram submissos a uma liderança desviada por quase toda a sua vida. Samuel foi submisso a um líder que não sabia nem orar e que chamava quem estava orando de bêbado. Eli, que honrava mais seus filhos do que a Deus e que não sabia nem que era oração profunda, porque quando viu Ana orando profundamente, falou que ela estava bêbada. Então Samuel era submisso a alguém que honrava mais seus filhos do que a Deus e que não sabia orar. Davi foi submisso ao endemoniado, Saul. E Jesus, que a gente vê perdendo a cabeça com os fariseus, se submeteu à própria liderança farisaica da sua época, lá no livro de Lucas. Lembra quando ele se perdeu de Maria e José, quando tinha 12 para 13 anos? Ele se perdeu no templo e quando Maria achou, ele estava fazendo o quê? Diante dos fariseus, que anos mais tarde ele iria atacar e ia perder a paciência com eles. E estava ouvindo a palavra falar que ele ouvia e respondia aos fariseus, se submetendo a ele. Então nem com liderança pecaminosa você tem que sair na mesma hora. Você tem que ter a graça, pedir a Deus a graça de se submeter a uma liderança pecaminosa. Já viu isso? Pois é, mas Deus faz isso com a gente. E aí depois, mediante muita consulta, você será autorizado a, quem sabe, né, ir para uma outra congregação ou permanecer sofrendo. Porque é da vontade de Deus que nos sujeitemos a senhores maus e bons. Não somente os bons e os maus. 1 Pedro capítulo 2. Lê lá no comecinho que você vai ver. É da vontade de Deus que nos sujeitemos a maus senhores, para condenar eles. Porque a nossa boa servidão a um senhor mau condena ele. Uma hora ou outra. Mas, ou então, quando vamos aprofundar em alguns argumentos que o pessoal pega em submissão como desculpa para poder fazer o que quer. Deus falou comigo para eu começar um ministério. Então é por isso que eu estou saindo daqui.
Você acha isso? Verdadeiramente pode acontecer, mas não da maneira que nós temos visto aí. Porque a palavra que Deus te deu é sempre a missão do outro. Você caiu na vocação de outro, Jesus, e você tem que cooperar com a vocação dele. O povo de Israel, em Salmo 44, fala: temos ouvido que nossos pais nos disseram. Ou seja, o chamado do povo de Israel, dos filhos de Israel, era o mesmo chamado dos pais dele. Você caiu na continuação de um chamado de outro. E para desenvolver o seu, você precisa da liberação de outro. Lembra de Salomão? Qual era o chamado de Salomão? Liderar o povo de Israel através de, primeiro, construir um templo. Para quem Deus deu a planta do templo agora? Foi para Davi ou foi para Salomão? Foi para o pai de Salomão, Davi. Você tem a vocação, mas quem tem a planta são os pais. E se você acha que você pode sair abandonando o seu corpo, a sua família, o seu pai, para começar o que quer que seja que Deus tenha te falado, lê Números 27 e 20. Porque ali fala que quando Deus quis levantar Josué no lugar de Moisés, Deus pediu para Moisés pegar Josué, trazer ao sacerdote da época dele, em vigência, em serviço, que era Eleazar, e diante de todo o povo, ou seja, de toda a família, de todo o corpo. Moisés pega Josué e Deus fala assim para Moisés: estende a mão sobre ele à vista de todo o povo, para que Josué receba da sua autoridade, Moisés. Sua autoridade, para que toda a congregação de Israel obedeça a ele. Note que Deus não fala aqui para que ele receba da minha autoridade. Olha que doideira. Para que ele receba da sua, porque você estava em vigência e em serviço até agora. Então Josué precisa beber e receber da sua autoridade. É certo que um líder tem sempre a autoridade de Deus com ele, mas ele não será de fato líder legítimo até que ele receba da autoridade que Deus depositou no líder antes dele. Autoridade humana mesmo, de homem. Impõe a mão sobre Josué, Moisés, para que ele receba da sua. Então, ou seja, para começar qualquer coisa na sua vida, você vai receber a autoridade de outro. Para que aconteça? Para que ele obedeça a toda a congregação de Israel. O povo de Deus, que Deus te concedeu para tomar conta, só vai te obedecer quando você aprender a receber a autoridade de um pai. As pessoas são muito velozes para trocar de família. Isso não existe, cara. Trocar de família. Sua mãe e seu pai já te cansaram de decepcionar na vida. Seu irmão, sabe, biológico, e nem por isso você trocou de família. Você fez uma trouxinha e trocou de família. Onde já se viu trocar de família? E por que a gente tem velocidade e às vezes a gente até cogita de sair trocando de igreja, sendo que Deus te colocou naquela congregação para você servir aquela congregação e você ter uma aliança eterna com ela? Que tipo de comportamento infantil? É por isso que as nossas igrejas são. É por isso que nós temos vivido esse terror no meio da igreja brasileira, cara. Por isso que tem muitos líderes e pessoas cansadas e traumatizadas. Olha como nós tratamos a família de Deus e o corpo de Cristo. Você sabe o que a palavra de Deus fala em Gálatas 3,15 sobre a aliança eterna? Ele fala assim: ora, uma aliança humana, agora eu vou falar sobre humana. Ora, uma aliança humana, ainda que meramente humana, não pode ser desfeita. Se uma aliança humana, se um tratado político não pode ser desfeito, o que dirá de uma aliança eterna? O que dirá da sua aliança com a sua igreja, que é uma aliança eterna? Se você não tem autoridade debaixo dos céus, nem para desfazer uma aliança humana, quanto mais uma espiritual. Então, cuidado para você não se utilizar de insubmissão como pretexto para fazer o que você quer, para mudar de igreja, para desobedecer, para qualquer outra coisa. Essa é a submissão ao corpo. Eu devo lembrar que Deus pode te isolar por algum tempo, como foi comigo, assim como foi com Davi. Para Deus desenvolver a vocação de Davi, que era ser rei, Deus isolou ele fora de Israel, fora da congregação de Deus naquela época. Mas foi só por um tempo, porque para dar cumprimento à palavra de Davi, ele teve que redirecionar Davi para o povo dele de novo, para ele voltar a ser rei, assim como foi comigo.
Fiquei um tempo sem congregação, mas Deus, porque queria desenvolver a palavra que estava sobre a minha vida, o meu ministério, a minha vocação, para que Deus me desenvolvesse a mim, me colocou para outros, num piscar de olhos, não demorou muito. Então, sua vocação está dentro do corpo. Não tem como, não tem para onde fugir. Essa é a era do corpo e ninguém mais tem chamado para ser profeta solitário do deserto. Cuidado quando você lê o Antigo Testamento, mesmo. Apesar de ser muito inspirador, cuidado. Eu achava que tinha, eu como um ministério profético desenvolvendo na minha congregação, eu achava que a minha imagem, a imagem do profeta era a imagem de Elias, do João Batista, o homem solitário dos desertos. E a gente não entende que esses homens foram privados de suas famílias, sabe? Porque Moisés foi criado com dupla na corte do Egito e Hebreus. E tinha dificuldade de viver em família, porque em Números 33, quando ele adorava o Senhor, ele não adorava no meio do povo, ele pegava o seu próprio tabernáculo e montava à parte, apesar de ser o líder de um povo. E Deus encostou Moisés. Elias não tem genealogia, não teve corpo sobre ele. Repare que quando surge Elias, e naquele tempo apareceu Elias o tesbita. Você sabe muito bem que quando a Bíblia vai falar de alguém, fala dos pais e da mãe e da genealogia, mas Elias não tem. Resultado, ele fica desesperado no final de sua vida, entra em crise porque fala que está sozinho no ministério, Deus encosta ele, como encostou Moisés e não entrou na terra. João Batista, seu pai não creu na visão quando foi-lhe dito que ele teria um filho. E era sumo sacerdote. Deus tranca a boca de Zacarias, pai de João Batista, afasta João Batista do pai dele e faz o menino ser criado no deserto. Resultado, termina a vida duvidando se Cristo era de fato o Messias que haveria de vir ou não, porque ele ficou com dúvida lá no cárcere se Jesus era o que ele estava profetizando. Então você vê o que faz uma falta de cobertura e você vê o que uma falsa leitura do que é ser profeta, sabe? Do que é ser um ministro pode acarretar. Ah, João Batista foi sozinho, eu também posso. Não, todos pagaram o seu preço por isso. E então, só continuando, né? Só continuando, Deus vai poder te isolar, mas é só para te reposicionar num corpo, devidamente. E é agora que você tem que prestar atenção. Nós já temos falado aqui sobre a necessidade de você pertencer a um corpo. Antes de eu falar sobre lepra, ainda quero adicionar algo que eu esqueci. Ah, Deus falou comigo. Cara, você tem que entender o método ideal que Deus projetou para que Deus fale. Porque em Levítico 1, quando Deus foi instruir Moisés sobre como o sacerdote deveria lidar com as ofertas, a palavra fala assim, Levítico 1, verso 1. E chamou Deus a Moisés da tenda da congregação. Da onde que saiu a voz do Senhor? Da tenda da congregação. O Senhor escolheu o lugar onde sua voz é ouvida. É o templo. É a congregação. É o corpo. A voz dele não é um fantasma vagueando por aí que aparece e fala. Não, ela tem um lugar. O espírito, a voz do espírito não é um espírito solitário. Ela tem um lugar, um ponto de partida. E a voz de Deus sempre sai da congregação, a tenda da congregação. Ou seja, quem deseja ser bom de ouvir a Deus, necessariamente deveria procurar uma congregação segundo Deus. Porque ele já escolheu, de Sião falou o Senhor. Muitos salmos falam isso. O Senhor fala de Sião. Aonde que ele fala? De Sião, do seu povo. A voz do Senhor é sempre melhor escutada no meio do seu povo. Então não tem essa servir a Deus mais em casa, porque o próprio Deus escolheu se submeter a Ele mesmo. O Pai, o Deus Pai, se submete, ainda sendo Pai, ao Deus Filho, e o Deus Filho está submetendo agora o Espírito Santo, e o Deus Espírito Santo está submetendo ao Pai. Numa relação assim. Se Deus vive em família, você está completamente desautorizado em ter o seu próprio ministério sozinho, cara. Não tem como. Não tem como. Não é pai meu, é pai nosso. Então vamos começar a entender as coisas como elas são. E outra coisa que eu esqueci de falar antes de falar sobre lepra, eu preciso falar. O seu culto, Deus escolheu para que fosse inspecionado. Sabe por quê?
Eu não falei agora de Levítico 1? No começo do vídeo nós não falamos sobre Deuteronômio 12? Quando você leva sua oferta, quem é que está ali para inspecionar seu culto, sua oferta? Um sacerdote nomeado por Deus. Deus escolheu um sacerdote, que é alguém sempre mais experiente, mais ensinado pelo próprio Espírito, para inspecionar o seu culto, para você ter a garantia, e Deus também, de que o seu culto está sendo liberado e dado a Deus nos fundamentos e moldes que Deus escolheu ser cultuado. Então sim, o meu culto vai sempre passar e o seu culto vai sempre passar pela mão de outro, porque Deus escolheu pessoas mais experientes que nós para saber se o culto que nós estamos dando é segundo Deus ou não. Para quê? Para que o fundamento de como ele deve ser cultuado seja preservado. Quando ele manda que alguém que nasceu em Cristo antes de nós inspecionar o nosso culto, é para garantia de que o modelo antigo de como cultua ele está sendo preservado. E não alguém novo que sai por aí inventando qualquer tipo de culto e adorando em qualquer lugar. Lembra que a gente lê no Deuteronômio? Guarda-te que não ofereça em qualquer lugar. Por quê? Tudo feito fora da congregação é invalidado. É individualismo. Porque Deus escolheu para ser adorado na congregação. Então, se você está adorando a Deus fora de uma congregação, a Bíblia dá um nome para isso, chama de altar do alto. Em 1 Reis e 1 Crônicas você vai ver lotado disso. O povo adorava nos altos e não no templo. Alto é o quê? É o altar clandestino. Quem não queria submeter a congregação ao tabernáculo de Moisés, a tenda, né, montado naquela época, ou ao templo de Salomão, quem não queria submeter a adorar a Deus ali, montava um altar clandestino, desautorizado. E você sabe, altar que não pertence ao nomeado por Deus tem a sua própria lei, é o cara que inventa o próprio culto. E Deus não tem compromisso com esse tipo de altar. Porque o solitário se rebela contra a verdadeira sabedoria, diz o livro de Provérbios. Né? Então não tem jeito. Deus fez a gente para habitar no corpo. E quando eu não habito no corpo, quando eu não habito no arraial, e agora eu vou falar sobre lepra, e quando eu decido fazer as coisas do meu jeito, eu pego lepra. Eu, segundo Levítico 13, fico leproso. Levítico 13 vai explicar como que alguém fica leproso e qual é a procedência, o que se deve fazer, o que o sacerdote deve fazer com o leproso. Quando é que alguém pegava lepra? Quando o sacerdote examinava essa pessoa e via que a mancha, ela tinha uma mancha na pele que estava funda e tinha consumido a pele a ponto de chegar a aparecer a carne. Não sei se é todo tipo de lepra, mas tinha a lepra até o ponto de consumir a carne, arrancar a pele. Quando alguém chegava nesse nível de lepra, essa lepra, ela era afastada do arraial até que ela fosse curada, se fosse curada. Enquanto não fosse, ela ficava longe do arraial. Depois o sacerdote tinha um tempo para ela voltar a ser examinada. Se ela não fosse curada, ela continuaria lá. Se ela fosse curada, se a pele voltasse, se a cobertura voltasse, ela poderia ser inserida de novo na convivência do povo de Deus. O que isso quer dizer? Lepra é doença que atinge e arranca a sua cobertura. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de conviver em congregação? Quando você vive na família de Deus, quando você vive em família, você está coberto, é o que a Bíblia chama de vestes, né? Quando alguém está vestido, ela está com a cobertura tanto seja de autoridade ou seja de um irmão, na mesma categoria, no mesmo patamar. Jeremias 2 fala: a noiva não se esquece dos seus vestes e Deus também não se esquece do seu povo. Ou seja, Deus, a união de Deus com o seu povo é representada por vestes, né? Então, o que é lepra? Ela ataca a sua cobertura. O que quer dizer lepra, então, nos dias de hoje, aplicando aqui para o nosso estudo? Leproso é aquele que se perdeu a sua cobertura, perdeu a sua convivência em família.
insubmisso é leproso. Por quê? Perdeu a cobertura. Tudo que tira sua cobertura, tira sua convivência, tira sua relação de submissão aos seus irmãos e aos seus pais. E o insubmisso é solitário, não é? E é por isso que o leproso era afastado fora do arraial. Então, quando Deus... Agora você sabe, quando Deus afastava o leproso, não é porque Deus é mau. É porque ele é o estar leproso é uma figura profética. O leproso é um insubmisso ou alguém que perdeu a cobertura. E ele precisa se afastar do arraial, porque o insubmisso se afasta das pessoas mesmo. Então, o afastar ele fora do arraial é você entregar ele à condição de como Deus o enxerga, como ele já está. O insubmisso é solitário. E quando o sacerdote, no período de teste, avaliava e via que a lepra tinha sarado, ele dava um tempo e depois jogava ele de volta para o arraial. Por quê? Porque se a cobertura voltasse, é sinal de que você voltou a viver em família e voltou a se submeter aos seus irmãos. Então você já poderia estar convivendo. E note, insubmissão, na esmagadora maioria das vezes, e como foi comigo, não é algo tipo de Deus me cura da minha insubmissão daqui do meu quarto. Não. Como é que o leproso era sarado? Note, era o sacerdote que tinha que avaliar ele, era outra pessoa. Por quê? Porque insubmissão só se cura com submissão. Então Deus encaminhava o leproso para ser examinado pela igreja daquela época, pelo sacerdote daquela época. Note, uma pessoa eleita por Deus examinava, e essa pessoa leprosa, ao se submeter ao exame, era curada. Porque insubmissão só se cura com submissão. Quando Deus me quis colocar para servir uma comunidade, ele logo tratou de me colocar numa comunidade. E ali eu fui sendo tratado. Coisas que eu ouvi e vi que sem o corpo de Cristo ao meu lado, nunca poderiam ter sido curadas e destravadas de dentro de mim. Deus escolheu os seus filhos para que serem agentes de cura e você não pode mudar isso e não pode pedir certas curas do quarto, porque as curas que você hoje possivelmente peça do seu quarto estão com o seu lugar de encontro em outras vidas, na congregação. Então, é por isso, presta atenção, é por isso que quando Jesus, eu nem sei qual leproso que Jesus curou, que ele só tocava e curava. Note, quando Jesus curava um leproso, o que ele falava? Vai e mostra-te ao sacerdote. Jesus curava paraplégico, acabava ali mesmo. Jesus curava quem estava com febre, acabava ali mesmo. Mas quando Jesus curava o leproso, ele mandava você mostrar ao sacerdote. Por quê? Porque Deus faz, segundo o Salmo 68, não sei se 66 ou 68, fala que... Peraí, deixa eu ver se eu anotei aqui. Anotei, 68, 6. Deus faz que o solitário habite em família. E o leproso, se um leproso é curado, ele vai submeter uma família, porque a cobertura dele volta. Então, quando Jesus curava um leproso, ele mandava se mostrar ao sacerdote. Lá em Lucas também, Lucas 17, quando ele manda aqueles 10 leprosos para serem curados, ele fala, Senhor, você pode curar? Ele falou, quero. Mostra seu sacerdote. A palavra fala que indo de caminho, eles foram curados. Por quê? Porque no momento que eles se submeteram a Jesus e se submeteram ao sacerdote que iria os examinar, no meio do caminho eles foram curados. Porque a submissão curou eles. A submissão restaura a sua cobertura e você volta e fica sarado. Então, insubmissão é lepra. Então não tem como... Você que não escuta o seu líder, você que decidiu viver a sua vida, o seu culto no lar. Que mané culto no lar? Culto na congregação, cara. O seu lar tem que estar sujeito a uma congregação, porque quando... Deuteronômio 12, quando você for levar a sua oferta será levada e ali você... Sim, você cultuará com suas filhas, com seus filhos e com o levita. Então, todo esse que se isolou, ele é leproso. Ele está sem cobertura. O seu culto é um culto sem corpo. É o culto inválido. E pode acontecer muitas coisas que privem a gente de a gente querer comungar
como a igreja verdadeira. Principalmente delas são decepções dentro da congregação. Mas se você não deseja voltar para a família que Deus nomeou nessa terra para Deus liberar os seus propósitos, que é a igreja. Jesus não foi assim. Ele sabia que ia ser traído nos últimos momentos, nas últimas horas de vida que ele teve. Ele sabia que ia ser traído e descobriu que ia ser crucificado. Quando é que eu sei que eu estou amando? Quando eu sou crucificado e traído. Se você se afastou da igreja porque vão com medo de crucificar de novo e traído, saiba que amar é ser crucificado, porque Jesus amou até o fim e foi crucificado. Jesus amou até o fim e foi traído. Então, quando é que você sabe que você está amando? Quando você vai ser crucificado e traído. Entre a possibilidade de não amar mais em comunidade e ser crucificado, Jesus preferiu ser crucificado. Considerou a maior tragédia o não amar mais em plenitude do que a sua própria saúde. O que você está escolhendo então nesses dias? A preservação da sua saúde ou o amor que te faz até ser traído e até ser crucificado? Porque se você quer ser como Jesus, você tem que aprender a amar como Jesus. E ele mesmo, diante da possibilidade de ser traído e crucificado, escolheu a possibilidade de ser crucificado ao invés de não amar mais. Então, se você está isolado, saiba que Jesus não fez isso. Quando ele foi traído e crucificado, ele não falou, puxa, é isso que acontece comigo. Eu estendo a minha mão para as pessoas e as pessoas fazem isso comigo. Pelo amor de Deus. A natureza das pessoas não mudou a natureza dele. Ele ama amar e ele sempre vai abrir os braços. Ele não se trancou, mas ele abriu os braços para todo tipo de afronta. Vem. Vem porque não adianta suas feridas. Eu não vou mudar minha natureza. Vão continuar amando. E, cara, se você tá com medo de amar porque vai ser traído, talvez você seja traído. Esse é o grande lance de se amar. É uma via de mão dupla. Você se abre para ser mutilado, cara. Mas entre ser mutilado e deixar de amar, o nosso Jesus escolheu ser mutilado. E quando ele morreu, o que acontece quando você morre? Quando você oferece a sua face, a sua mão a uma pessoa que te mata, o que acontece? Você produz vida porque na morte de Cristo ele produziu uma multidão de filhos e vai voltar para esses filhos. Essa multidão de filhos foi a multidão que sacudiu a igreja primitiva na época dele. Nem romano, nem o maior império da época podia parar esses caras. Existem diversas histórias sobre essas pessoas que Jesus gerou por ter dado a cara a tapa. Policarpo foi discípulo de João. Diz a tradição da igreja que tentaram martirizar ele. Tentaram martirizar ele. Queimaram ele, não aconteceu nada. Se eu não me engano, foi no meio da arena. Queimaram ele, não aconteceu nada. Jogaram ele para os leões. Os leões não quiseram comer ele. Por fim, Deus permitiu que ele morresse por apunhalada, porque os soldados romanos, cansados, tiraram o punho e foram pessoalmente apunhalar ele. E aí ele morreu dessa maneira. Olha o tipo de gente que Jesus gerou, cara. Outra mulher chamada, eu não sei se era Gênova ou Genoveva, foi a primeira mulher mártir da história da igreja, eu sempre esqueço o nome dela. Jogaram ela para os touros no Coliseu, na arena. Os touros chifravam ela, o corpo atravessava, ela era arremessada para o ar. Deus fez ela ter um ataque de êxtase. Durante o martírio dela, ela não estava sentindo nada e ela falou, quando é que vai começar a tortura? E ela toda chifrada, ela perguntando quando é que vai começar a tortura, porque ela estava em êxtase. Esse foi o tipo de gente que Jesus gerou por ter escolhido dar a tapa. Meu irmão, quando você está sendo ferido por amor, você libera, não só recebe, mas libera a maior quantidade de vida que você já viu. Porque toda ferida derrama sangue, diz a palavra que no sangue há a vida. Toda vez que você está sendo ferido, você não percebe, mas vida de Deus está sendo liberada através de você. Para você e através de você. Então eu quero terminar esse estudo com encorajamento. Você que se fechou para a comunidade, você que se fechou para submissão aos seus irmãos em amor, cara. Eu estava estendendo roupa um dia e tinha 2 panos. Eu fui tirar um pano e aí tinha um pano aberto, todo aberto. As roupas estavam de frente para o sol. Tinha um pano aberto
e por estar aberto ao sol estava tudo seco. E tinha um outro que eu tinha estendido de mau jeito, estava todo enrolado nele mesmo e estava molhado. Aí eu fiquei pensando, os dois estão de frente para o sol, que gera calor. Os dois eram para ter se secado. Porque os dois, estando um do lado do outro, estão recebendo a mesma fonte de calor. Por que esse aqui recebeu o calor e de fato ficou seco? Porque quando você recebe calor, você fica seco. E esse aqui não. A gente sabe que ele estava porque não recebeu porque estava enrolado, mas aí Deus chamou a atenção para esse fato. E aí ele falou, ele pode estar a centímetros perto dele. O Espírito Santo falou. Pode ser o mesmo pano. Pode estar recebendo a mesma palavra, o mesmo nutriente, o mesmo calor. Mas a postura dele impossibilitou que ele recebesse a luz do sol. Porque ele estava trancado nele mesmo. E esse é o problema de quem parou de amar porque sofreu alguma... Esse é o problema de quem escolheu se afastar de uma família espiritual porque recebeu algum tipo de ferida e fica com medo a ponto de se retorcer nele mesmo. Esse é o problema, é que o seu irmão do seu lado vai receber uma quantidade enorme de vida e você vai olhar para ele e não vai entender nada porque você não está recebendo. Mas nós estamos falando aqui porque você não vai receber. Foi porque a sua postura de se trancar para si mesmo, para ser amado e para principalmente liberar amor, que vai produzir a sua sequidão espiritual, a sua doença espiritual. É a sua postura. E aquele pano estava do lado dele. Como é que pode os dois receberem a mesma vida e parece que não recebeu nada? Como é que pode aquele irmãozinho estar fluindo e eu há anos da mesma coisa? É isso. Sabe qual é o problema quando você se retorce em você mesmo? É que o pouco que você tem, você não vai perder, realmente. Mas quando Deus quiser te dar também, você também não vai receber. Por causa da sua postura. Perder você não vai. Mas também sua vida será uma sequidão sem fim, cara. Quando o bem vier, o bem que todos aguardam, ateus, cristãos, todos querem o bem, receber a bondade. Quando a bondade vier, por causa da sua postura nociva e que está te matando como um câncer, você não vai ver e não vai receber, e nem vai perceber, por causa da sua postura. Deus vai ter que abrir você como abriu Jesus na cruz, para receber todo tipo de afronta, mas amando, possibilitando a vida e a cura. Então é isso que eu queria deixar com os nossos irmãos aqui, e que Deus edifique a gente por essa palavra. Que Deus cure a insubmissão leprosa da sua igreja com um amor completamente desbravador, com um amor completamente corajoso.